Eram 18 horas de uma sexta-feira chuvosa. Enquanto o doutor Arnaldo abria um champanhe de R$ 5.000 para celebrar mais uma causa ganha, seu Zé tentava secar o piso de mármore com botas furadas que deixavam a água gelada entrar. "Pare de cantar essa porcaria!" gritou Arnaldo, chutando o balde de água suja no uniforme do velho. "Se o seu Deus existisse, você não estaria limpando meu lixo." O riso do patrão ecoou pelo corredor. Mas o que Arnaldo não sabia era que aquela humilhação seria o último erro de sua vida. A resposta que viria a seguir o faria cair de joelhos antes do amanhecer. O cheiro de pinho barato misturava-se de forma enjoativa com o aroma do charuto cubano que impregnava a sala de reuniões. Eram 18h15 daquela sexta-feira chuvosa em São Paulo. O céu lá fora parecia desabar, cinza e pesado, refletindo exatamente o clima dentro do escritório Sampaio em Associados, a firma de advocacia mais cara da Avenida Paulista. Dr. Arnaldo Sampaio, um homem cuja vaidade chegava na sala 5 minutos antes dele, limpou a ponta de seu sapato de couro italiano na barra da calça do uniforme cinza de seu Zé. "Você é surdo ou se faz de idiota?" A voz de Arnaldo não era um grito, era um sibilo venenoso que cortou o ar-condicionado gelado. "Eu disse que queria essa sala brilhando, brilhando. E o que eu vejo? Uma mancha de café aqui." Seu Zé, um senhor de 60 e poucos anos, com as mãos calejadas e as costas curvadas por décadas de trabalho pesado, nem sequer levantou os olhos. Ele sabia que olhar nos olhos do doutor era considerado uma afronta. Com a humildade de quem já perdeu tudo, menos a fé, ele apenas assentiu, pegando seu pano encardido. "Perdão, doutor Arnaldo, já vou limpar. Deus abençoe o senhor." Aquela frase foi o gatilho. Arnaldo soltou uma gargalhada seca, cruel. Ele se virou para os 2 sócios júnior que assistiam à cena, segurando taças de cristal. "Estão ouvindo? Deus abençoe." Arnaldo chutou o balde de água suja. O barulho do metal batendo no chão de mármore ecoou como um tiro. A água cinzenta e fria espalhou-se, molhando as meias de seu Zé e ensopando o tapete persa. "Se o seu Deus existisse, Zé, ele não teria deixado você nascer para ser um fracassado que limpa a sujeira de homens como eu. Onde está seu Deus agora? Ele vai secar esse chão para você?" O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Os sócios júnior desviaram o olhar, constrangidos, mas sem coragem de intervir. A crueldade de Arnaldo era lendária, mas hoje ele estava especialmente sádico. Eles haviam acabado de fechar a fusão da PetroRios, um contrato de R$ 2 bilhões. Arnaldo sentia-se intocável, um deus na terra. Seu Zé não respondeu, apenas respirou fundo, sentindo o cheiro de mofo da água suja. Ele se ajoelhou no chão molhado. A água gelada infiltrava em seus joelhos, mas sua expressão permanecia serena, quase impenetrável. Ele começou a recolher a água com o pano, murmurando baixinho um hino antigo, quase inaudível. Mas ninguém esperava que a calmaria fosse durar pouco. Exatamente às 18h30, o telefone vermelho na mesa de Mogno tocou. Não era um toque comum. Era a linha direta da presidência da PetroRios. Arnaldo sorriu, ajeitando a gravata de seda. "Devem estar ligando para parabenizar. Assistam e aprendam." Ele colocou no viva voz, estufando o peito. Arnaldo Sampaio falando. "Seu incompetente!" O grito do outro lado da linha fez os vidros da sala tremerem. Era o CEO da multinacional. "Você tem ideia do que acabou de fazer? O contrato que você enviou, a cláusula 14, é nula, nula." O sorriso de Arnaldo desapareceu. O sangue fugiu de seu rosto, deixando-o pálido como um papel. O quê? Do que o senhor está falando? A cláusula 14 é padrão." "Padrão? Você usou a base jurídica de 2018. A lei mudou ontem à noite. Saiu uma medida provisória às 23h que anula qualquer fusão no setor de energia sem a prévia aprovação ambiental do novo conselho.
Se assinarmos isso agora, seremos multados em 500 milhões e a fusão será cancelada por fraude. O caos se instalou instantaneamente. Foi como se uma bomba tivesse explodido na sala luxuosa. Peguem os arquivos, agora! Arnaldo berrou, jogando a taça de champanhe contra a parede. Os cacos de vidro voaram perto da cabeça de seu Zé, que continuava agachado, limpando o chão. Os advogados corriam de um lado para o outro, papéis voavam, laptops eram abertos freneticamente. O Deus intocável de 5 minutos atrás agora suava frio, as mãos tremendo enquanto tentava ler o diário oficial no tablet. "Eu não estou achando", gritou um dos sócios, Júlio. "O sistema está lento. A lei é muito recente. Não tem jurisprudência ainda. Como vamos redigir uma nova cláusula em 10 minutos? O prazo para a assinatura digital vence às 19 horas. Faltavam 20 minutos. 20 minutos para perder o maior cliente da história da firma. 20 minutos para a ruína total de Arnaldo. No meio do furacão, uma figura permanecia imóvel. Seu Zé havia parado de esfregar o chão. Ele estava ajoelhado próximo à mesa de centro, onde uma cópia impressa do contrato condenado havia caído. Seus olhos, que todos julgavam ser de um velho analfabeto, varriam as linhas do papel com uma velocidade assustadora. "Doutor!" A voz de Zé saiu rouca, baixa. "Cala a boca!" Arnaldo rugiu, sem nem olhar para ele. "Júlio, ligue para o desembargador. Tente ganhar tempo." "Não vai adiantar." Zé insistiu, um pouco mais alto dessa vez, levantando-se devagar. Ele segurava o pano sujo em uma mão e, com a outra, apontava para a página 42 do contrato. A medida provisória 1104 não anula a fusão se a empresa tiver sede em área de incentivo fiscal, conforme o parágrafo único do artigo 3º. O silêncio voltou a reinar na sala, mas desta vez não era de medo, era de choque puro. Arnaldo parou com o telefone na orelha. Ele virou a cabeça lentamente, como se estivesse vendo uma assombração. Olhou para o faxineiro sujo, molhado, segurando um balde de lixo. "O que você disse?" Arnaldo perguntou, os olhos estreitos de desdém. "O senhor não precisa reescrever a cláusula toda, doutor", disse Zé, com uma calma que contrastava violentamente com o pânico ao redor. "A PetroRios tem uma filial em Manaus, Zona Franca. A nova lei não se aplica lá. Basta mudar o domicílio fiscal do contrato para a filial de Manaus e citar a exceção do artigo 3º. Os advogados se entreolharam. Júlio, o sócio júnior, soltou uma risada nervosa. "Arnaldo, você não vai dar ouvidos ao faxineiro, vai? Ele deve ter ouvido isso em algum jornal sensacionalista na TV da portaria. Ele nem deve saber o que é domicílio fiscal." Arnaldo bufou, a arrogância voltando a mascarar o medo. "Claro que não. Saia daqui, Zé. Saia antes que eu chame a segurança. Você está atrapalhando quem pensa." "Mas, doutor..." Zé tentou dar um passo à frente. "Fora!" Arnaldo avançou sobre o velho, empurrando-o pelo ombro. Zé cambaleou para trás, quase caindo sobre os cacos de vidro da taça quebrada. "Você é um nada, um lixo. Pegue seu balde e suma da minha vista. Como ousa opinar no meu escritório? Volte para a sua ignorância." Zé abaixou a cabeça. A humilhação queimava mais que o empurrão. Ele pegou seu balde, seus olhos marejados não de tristeza, mas de uma compaixão profunda que Arnaldo não conseguia compreender. "Só queria ajudar, doutor. O tempo está correndo." Zé caminhou até a porta. Arnaldo virou as costas, voltando a gritar com sua equipe. "Esqueçam Manaus! Isso é delírio de um velho gagá. Vamos tentar achar uma brecha na data de vigência." O relógio marcava 18h48. Faltavam 12 minutos. O suor pingava da testa de Arnaldo e caía sobre os documentos. Nada funcionava. O site do tribunal estava fora do ar. Eles estavam encurralados. "Arnaldo!" A voz de Júlio tremeu. Ele estava com o celular na mão, pesquisando freneticamente. Eu fui checar o que ele disse, só por desencargo de consciência. E daí, pare de perder tempo com bobagens. Arnaldo, olhe isso."
Júlio virou a tela do celular para o chefe. Lá estava. O texto integral da medida provisória, publicada em uma edição extra do Diário Oficial. Arte letreiro, parágrafo único. Ficam isentas das restrições deste artigo as operações societárias envolvendo companhias com sede ou filiais ativas em zonas de processamento de exportação ou áreas de livre comércio. O ar fugiu dos pulmões de Arnaldo. Era exatamente o que o faxineiro tinha dito, palavra por palavra. Não era um ouvi dizer, era precisão cirúrgica. Arnaldo olhou para o relógio. 18h52. Ele não tinha escolha. Seu orgulho ou sua carreira. Mude, Arnaldo sussurrou, sentindo um gosto amargo na boca. Mude o domicílio para Manaus. Citem o parágrafo único. Rápido! Os dedos voaram sobre os teclados. O documento foi editado, convertido e enviado. 18h58. O ícone de enviado com sucesso apareceu na tela. 1 minuto depois, o telefone vermelho tocou novamente. Todos prenderam a respiração. Arnaldo? A voz do CEO estava calma agora. O jurídico deles acabou de validar. Disseram que foi uma sacada genial usar a exceção de Manaus. Salvaram o negócio. Parabéns. Não sabia que você estava tão atualizado com as MPs da madrugada. Arnaldo desligou o telefone. Ele deveria estar aliviado, deveria estar comemorando, mas ele estava paralisado. Ele olhou para a porta por onde o faxineiro havia saído. A vergonha começou a se transformar em uma raiva confusa. Como? Como um homem que limpava a privada sabia de uma brecha jurídica que nem os melhores advogados de São Paulo tinham notado? Tragam ele aqui, ordenou Arnaldo, a voz sombria. Quem? O Zé? Perguntou Júlio. Agora! Gritou Arnaldo. Eu quero saber quem diabos é esse homem. Ninguém decora o artigo 3º de uma MP limpando o chão. Ele deve ser um espião. Um plantado da concorrência para nos humilhar. Júlio correu para o corredor. Voltou 2 minutos depois, pálido. Ele não está no corredor, Arnaldo. Então procure na copa, no banheiro, na sala de limpeza. Eu fui lá. Júlio engoliu em seco. Arnaldo, a sala de limpeza dele, eu encontrei isso em cima da mesa. Júlio estendeu um objeto. Não era um balde, nem um pano. Era um livro. Um vade-mecum. O livro grosso de leis que todo advogado usa. Mas aquele era antigo, de capa dura, gasto pelo tempo. Arnaldo pegou o livro. Estava pesado. Ele abriu na primeira página. O que ele viu fez suas pernas tremerem. Havia uma dedicatória escrita com uma caneta tinteiro datada de 1995. A letra era elegante, firme. Ao meu brilhante aluno, o futuro da magistratura brasileira. Que a justiça seja sempre sua bússola e não o poder. Assinado Ministro do Supremo Tribunal Federal. E logo abaixo, o nome do dono do livro. Não era Zé. O nome estava meio apagado, manchado por uma gota de café recente, mas era legível. José Augusto Montenegro. Arnaldo deixou o livro cair no chão. O estrondo foi abafado pelo tapete, mas ecoou na mente dele. Montenegro. Arnaldo sussurrou. O nome lhe era familiar. Uma lenda urbana das faculdades de direito. O juiz de ferro. O homem que prendeu políticos intocáveis nos anos 90 e depois desapareceu. Dizia-se que tinha morrido ou enlouquecido após uma tragédia familiar. Não pode ser. Arnaldo riu, nervoso. Aquele velho sujo, o juiz Montenegro, impossível. Ele deve ter achado esse livro no lixo. É isso. Ele roubou. Mas a semente da dúvida já estava plantada. E com ela, um medo gelado. Arnaldo havia humilhado, chutado e cuspido em um homem que, se aquele livro fosse verdadeiro, sabia mais sobre a lei do que Arnaldo aprenderia em 10 vidas. Vamos tirar isso a limpo. Arnaldo ajeitou o paletó, tentando recuperar a postura de predador. Vamos descer até a portaria. Se ele roubou isso, vai sair daqui preso. Arnaldo marchou para o elevador, seguido pelos sócios. Ele apertou o botão do térreo com força excessiva.
Ele precisava provar que Zé era uma fraude. Precisava provar que Deus não existia e que a competência daquele velho era apenas sorte ou roubo. Mas ao chegarem ao saguão do prédio, a cena que encontraram parou o coração de Arnaldo. Não havia polícia. Não havia Zé fugindo. Havia um carro preto blindado parado na frente do edifício. Um modelo oficial com placa de bronze. 2 homens de terno escuro, com posturas militares, estavam parados ao lado da porta aberta do carro. Eles não estavam esperando um executivo. Eles estavam falando com o Zé. O faxineiro ainda estava com o uniforme molhado, segurando sua sacola plástica com pertences humildes. Mas ele não estava de cabeça baixa. Ele conversava com os homens de igual para igual. Arnaldo se escondeu atrás de uma coluna de mármore, observando, o coração batendo na garganta. Ele viu um dos homens entregar um envelope pardo grosso para Zé. Zé pegou o envelope, suspirou e balançou a cabeça negativamente, como se recusasse algo valioso. Ele recusou, sussurrou Júlio ao lado de Arnaldo. O que tem naquele envelope? Dinheiro? Pior. Arnaldo estreitou os olhos. Ele reconheceu o brasão no envelope. Era o brasão da Corregedoria de Justiça. Aquilo não é dinheiro, aquilo é um dossiê. De repente, Zé olhou para trás. Por um segundo, seus olhos cruzaram com os de Arnaldo, escondido atrás da coluna. Não havia ódio no olhar do velho. Havia pena. Aquele olhar destruiu Arnaldo mais do que qualquer grito. Zé entrou no carro preto. A porta bateu com um som sólido, final. O carro arrancou suavemente, desaparecendo na chuva da noite paulistana. Arnaldo ficou parado no saguão, sentindo-se pequeno pela primeira vez em anos. Descubram tudo sobre ele. Arnaldo ordenou, mas sua voz falhou. Onde ele mora? O que ele come? Quem é a família? Eu quero saber cada passo desse homem. Mal sabia Arnaldo que, ao investigar o passado de seu Zé, ele estaria abrindo a porta para o seu próprio inferno. O segredo que ligava o faxineiro ao magnata não estava nas leis. Estava em um túmulo esquecido há 20 anos. E a lição estava apenas começando. Arnaldo não dormiu naquela noite. A imagem do faxineiro entrando no carro oficial queimava em suas retinas como um ferro em brasa. Eram 6 da manhã de sábado quando ele, ainda vestindo o terno amarrotado do dia anterior, ligou para a única pessoa em São Paulo capaz de desenterrar segredos que não queriam ser encontrados. Beto, cachorro louco, um ex-delegado que agora trabalhava como detetive particular para a elite. Eu quero tudo, Beto. Arnaldo falava ao telefone enquanto andava de um lado para o outro em sua cobertura de 300 metros quadrados nos jardins. CPF, antecedentes, onde ele nasceu. Por que diabos ele tem um vade-mecum de 1995? O nome dele é José Augusto Montenegro. Montenegro? A voz de Beto, geralmente cínica, soou estranha. Houve uma pausa longa na linha. Arnaldo, você bebeu? José Augusto Montenegro morreu há 20 anos. Arnaldo parou de andar. O silêncio no apartamento era quebrado apenas pelo zumbido da geladeira de última geração. Como é que é? É isso mesmo. Beto parecia estar digitando rápido. Foi uma tragédia nacional. Chamaram de A Noite do Fim da Justiça. Ele era o juiz mais jovem e promissor do estado. Ia ser indicado para o STF. Mas aí, o carro dele foi jogado para fora da estrada na Serra do Mar. O carro explodiu. Caixão lacrado. Enterraram a família toda. O sangue de Arnaldo gelou. 2. Ele tinha visto o homem. Ele tinha falado com o homem. Ele tinha humilhado o homem. Beto, escute bem. O homem está vivo. Ele limpa meu escritório. Eu vi ele entrar num carro da corregedoria ontem à noite. Se ele é um fantasma com amigos muito poderosos. Descubra onde ele mora. Agora. Arnaldo desligou. Ele sentiu uma tontura. Se aquele faxineiro era realmente o juiz Montenegro, por que ele fingiria a própria morte? E pior, porque depois de ser um dos homens mais poderosos do país, ele escolheria viver limpando privadas e sendo humilhado por advogados arrogantes.
A resposta viria, e seria mais dolorosa do que Arnaldo poderia imaginar. 2 horas depois, o telefone tocou. Beto enviou uma localização pelo WhatsApp. Não era um endereço de rua, era um PIN solto no meio de um aglomerado cinza no mapa da Zona Leste. Favela do Moinho. Ele não está registrado em lugar nenhum, Arnaldo, disse Beto, mas seguiu o rastro do carro oficial. Eles o deixaram na entrada da comunidade. Os moradores de lá chamam ele de O Profeta. Dizem que ele mora no barraco mais alto perto da caixa d'água velha. Arnaldo não hesitou. Pegou a chave de sua BMW X6. Ele precisava ver com os próprios olhos. A viagem foi um choque de realidade. 3. À medida que Arnaldo se afastava do centro financeiro, os prédios espelhados davam lugar a casas sem reboco, fios elétricos emaranhados e ruas esburacadas. Quando ele estacionou o carro de luxo na entrada da favela, sentiu os olhares. Olhares de desconfiança, de fome, de curiosidade. Ele contratou um moleque local por R$ 50 para vigiar o carro. Se tiver um arranhão, eu volto com a polícia. E começou a subir as vielas estreitas. O cheiro era forte. Esgoto a céu aberto misturado com fritura e lixo acumulado. Seus sapatos italianos de R$ 4.000 patinavam na lama. Arnaldo sentia nojo, mas a curiosidade era maior. Quando chegou perto da caixa d'água, ele ouviu uma voz. Não era uma voz de reclamação. Era uma voz firme, serena, eloquente, a mesma voz que citara o artigo 3º da medida provisória na noite anterior. Arnaldo se escondeu atrás de uma parede de tijolos expostos e espiou. Em um pequeno pátio de terra batida, cerca de 30 pessoas estavam reunidas. Eram moradores locais, mulheres cansadas, homens com roupas de obra, crianças descalças. E no meio deles, sentado em um caixote de madeira, estava o Zé. Ele não usava o uniforme de faxineiro. Vestia uma camisa branca de algodão, muito velha e remendada, mas impecavelmente limpa e passada. Dona Maria, dizia Zé, segurando a mão de uma senhora que chorava. O INSS negou seu benefício porque alegaram falta de tempo de contribuição, certo? Mas veja bem, Zé puxou um caderno escolar surrado do bolso. A Lei 8.213 é clara. O trabalho rural que a senhora fez antes de 1991 conta, mesmo sem carteira assinada. Eu escrevi esse recurso para a senhora. Leve na Defensoria Pública amanhã. Eles são obrigados a aceitar. A mulher pegou o papel como se fosse ouro. Ela beijou as mãos calejadas de Zé. Deus lhe pague, seu Zé. O senhor é um anjo. Não sou anjo, Maria. Zé sorriu e Arnaldo viu pela primeira vez a luz naquele sorriso. Não havia amargura. Havia paz. Sou apenas um homem que lê. A lei é a arma do pobre, minha filha. Nunca esqueça disso. Arnaldo sentiu um nó na garganta. 4. Aquele homem que ele chamara de lixo e ignorante estava ali, no meio da miséria, distribuindo justiça de graça. Ele estava fazendo o trabalho que o escritório de Arnaldo cobrava milhares de reais por hora para fazer, mas ele fazia por amor. De repente, Zé se levantou. Pessoal, por hoje é só. Preciso preparar o almoço. Quem tiver fome, a sopa sai em meia hora. A multidão se dispersou devagar. Zé entrou em seu barraco. Arnaldo esperou um minuto e então se aproximou. A porta estava entreaberta. O interior do barraco chocou Arnaldo mais do que a favela inteira. 5. Não havia TV. Não havia móveis caros. Mas as paredes eram forradas de livros. Milhares deles, empilhados do chão ao teto de zinco. Clássicos da literatura, tratados filosóficos, códigos penais de todas as eras. E no centro do cômodo, uma pequena mesa com uma máquina de escrever antiga e uma foto emoldurada. Arnaldo entrou sem bater. Zé estava de costas, cortando legumes. Ele não se virou. Eu sabia que o senhor viria, doutor Arnaldo. O cheiro do seu perfume francês chega antes do senhor. Arnaldo parou. Ele queria gritar, queria exigir explicações, mas sua voz saiu fraca. Quem é você? De verdade?
Zé parou de cortar as cenouras. Ele largou a faca devagar e se virou. Seus olhos encontraram os de Arnaldo. Não havia o medo do funcionário submisso. Havia a autoridade de um magistrado. Eu sou o homem que limpa o seu chão, Arnaldo. Isso não basta? Não! Arnaldo deu um passo à frente, apontando para a foto na mesa. Eles disseram que você morreu. O juiz Montenegro morreu num acidente há 20 anos. Por que você está se escondendo aqui? Por que você se deixa humilhar por mim todos os dias, se você sabe mais de lei do que eu? Zé suspirou profundamente. Ele caminhou até a mesa e pegou a foto. Era uma imagem colorida, vibrante. Um homem jovem e bonito, o próprio Zé, abraçado a uma mulher deslumbrante e 2 filhos pequenos, um menino e uma menina, todos sorrindo. Eu morri, Arnaldo, disse Zé, a voz embargada. O homem da foto morreu naquele dia na serra. O que sobrou foi apenas a casca. Pare de falar por enigmas. Arnaldo estava perdendo a paciência, mas seu coração batia descompassado. O que aconteceu? Zé colocou a foto na mesa com uma delicadeza infinita. 20 anos atrás, eu presidi o julgamento do século. Um playboy, filho de um dos maiores empresários do Brasil, atropelou e matou 3 operários enquanto dirigia bêbado sua Ferrari. O pai dele tentou comprar o júri, tentou me comprar. Me ofereceram milhões. Eu recusei. Condenei o rapaz a 30 anos. Arnaldo ouvia, hipnotizado. Ele se lembrava vagamente desse caso. Ele ainda estava na faculdade. 3 dias depois da sentença, Zé fechou os olhos e uma lágrima solitária escorreu por seu rosto sujo de fuligem. Estávamos viajando para a praia. Um caminhão sem freio nos atingiu. Não foi acidente, Arnaldo. A perícia foi comprada para dizer que foi falha mecânica. Mas eu vi. Eu vi o motorista pular antes do impacto. O silêncio no barraco era absoluto. Até o barulho da favela lá fora parecia ter cessado. Minha esposa, Helena, meus filhos, Lucas e Clara, Zé apontou para a foto. Eles morreram queimados nas ferragens. Eu fui jogado para fora. Fiquei em coma por 3 meses. Quando acordei, o mundo achava que eu também tinha morrido. E eu decidi que era melhor assim. Por quê? Arnaldo sussurrou. Você poderia ter voltado. Poderia ter denunciado. Denunciar quem? Zé riu, mas foi um riso triste, quebrado. O sistema? A justiça que eu tanto amava não protegeu minha família. O dinheiro venceu, Arnaldo. O dinheiro sempre vence. Eu percebi que, como juiz, eu era arrogante. Eu achava que podia mudar o mundo com uma caneta. Mas Deus me mostrou que a verdadeira justiça não está nos tribunais. Está aqui. Ele abriu os braços, indicando o barraco e a favela. Está em ajudar a Dona Maria a se aposentar. Está em dar sopa para quem tem fome. Arnaldo estava atordoado. A história era devastadora. 6. Mas ainda faltava uma peça. Mas por que trabalhar no meu escritório? Por que aguentar as minhas ofensas? Se você despreza tanto o dinheiro e os advogados ricos, por que limpar o meu lixo? Zé olhou profundamente nos olhos de Arnaldo. Um olhar que parecia ver a alma do advogado. Porque eu fiz uma promessa, Arnaldo, no túmulo da minha esposa. Eu prometi que cuidaria dele. Dele quem? Do filho do homem que defendeu o assassino da minha família. Arnaldo sentiu o chão desaparecer sob seus pés. O mundo girou. Ele teve que se apoiar na mesa para não cair. O quê? Zé pegou um recorte de jornal velho de dentro do vade-mecum e estendeu para Arnaldo. A manchete dizia: advogado famoso consegue absolvição de herdeiro após anulação do julgamento Montenegro. E logo abaixo uma foto. O advogado sorridente, apertando a mão do assassino solto. Arnaldo conhecia aquele rosto, conhecia aquele sorriso. Ele via aquele rosto todo dia no espelho do corredor de sua mansão. Era seu pai, Dr. Humberto Sampaio. Seu pai, Arnaldo, disse Zé, a voz calma como um lago. Seu pai foi o advogado que descobriu uma brecha técnica para anular minha sentença.
Seu pai defendeu o homem que mandou matar minha família, o dinheiro que pagou sua faculdade, o dinheiro que construiu seu escritório. Veio do sangue dos meus filhos. Arnaldo caiu de joelhos. 7. Não foi uma escolha. Suas pernas simplesmente cederam. O ar faltava. Ele olhava para as mãos de Zé. As mãos que ele obrigara a limpar o chão sujo de café na noite anterior. Aquelas mãos tinham segurado os corpos carbonizados dos próprios filhos, mortos indiretamente pela ganância do pai de Arnaldo. E mesmo assim, ontem, Arnaldo gaguejou, as lágrimas começando a brotar, quentes e incontroláveis. Ontem você me salvou. Você salvou o contrato. Você salvou o legado do meu pai. Por quê? Por quê? Zé se abaixou. Ficou na altura de Arnaldo. Ele não tinha raiva. Porque eu vejo você, Arnaldo. Eu vejo sua dor. Você grita, humilha e ostenta porque, no fundo, você sabe que o castelo onde vive é feito de areia e sangue. Eu vim trabalhar lá para ver se o filho era igual ao pai. E eu sou... Arnaldo soluçou, cobrindo o rosto com as mãos. Eu sou pior. Eu sou um monstro. Você estava se tornando um... corrigiu Zé, colocando a mão no ombro de terno caro de Arnaldo. O toque era pesado, real. Mas ontem, quando você ficou desesperado, eu vi medo nos seus olhos. O medo humaniza, Arnaldo. Enquanto houver medo, há chance de redenção. Seu pai nunca teve medo. Você tem. Arnaldo levantou o rosto, vermelho, banhado em lágrimas. O contraste visual era brutal. O magnata de joelhos na terra batida, o faxineiro em pé como um gigante moral. 8. O que eu faço? Arnaldo perguntou, como uma criança perdida. Mas como eu posso pagar pelo que minha família fez com a sua? Não existe dinheiro no mundo. Não, não existe, Zé concordou. Ele caminhou até a janela do barraco e olhou para a favela lá fora. Mas existe algo que você pode fazer. Algo que vai exigir mais coragem do que fechar um contrato de bilhões. Zé se virou e sua expressão ficou séria, urgente. O homem que matou minha família, o playboy que seu pai libertou, ele agora é senador. E ele está prestes a passar uma lei que vai despejar toda essa comunidade para construir um shopping. Eu tenho as provas dos crimes dele guardadas há 20 anos. Mas eu não tenho mais a caneta. Eu sou um homem morto para a sociedade. Zé estendeu a mão para Arnaldo. Mas você, Arnaldo, você está vivo. Você tem a OAB. Você tem o nome Sampaio. A pergunta é, você vai usar seu poder para defender o lucro como seu pai fez? Ou vai usá-lo para fazer a justiça que eu não consegui? O desafio estava lançado. Arnaldo olhou para a mão calejada do faxineiro. Aceitar aquela mão significava declarar guerra contra seus próprios amigos, contra o sistema que o enriqueceu. Significava destruir sua reputação. Mas ao olhar para a foto das crianças mortas na mesa, Arnaldo sentiu algo que nunca tinha sentido antes. Propósito. Ele segurou a mão de Zé. Eu vou destruir aquele senador, jurou Arnaldo. Nem que seja a última coisa que eu faça. Zé sorriu. Então levante-se, doutor. Temos muito trabalho a fazer. E dessa vez, eu não vou limpar o chão para você. Nós vamos limpar a sujeira do mundo juntos. Mas nenhum dos dois sabia que a conversa estava sendo gravada. Do lado de fora do barraco, encostado na parede fina de madeira, um homem segurava um celular com o gravador ligado. Ele enviou o áudio. Segundos depois, ele recebeu uma mensagem de resposta. Apague os dois. Faça parecer assalto. A redenção de Arnaldo mal tinha começado e a morte já estava batendo na porta. 9. O som de um tiro é diferente nos filmes. Na vida real, dentro de um barraco de madeira fechado, é uma explosão seca, ensurdecedora, que faz o ar vibrar e os dentes doerem. O primeiro disparo estilhaçou a janela de vidro fino ao lado da cabeça de Arnaldo. Os cacos voaram como navalhas, cortando a bochecha do advogado milionário. Antes que seu cérebro processasse o que estava acontecendo, ele sentiu um peso brutal sobre seu peito.
Não era uma bala, era o Zé. O velho faxineiro, com uma agilidade que contradizia seus 60 anos e suas costas curvadas, havia se atirado sobre Arnaldo, derrubando-o no chão de terra batida. "Fica no chão!" Zé rosnou. Sua voz não tinha nada da mansidão de antes. Era a voz de um homem que já encarou a morte de perto. Um segundo tiro perfurou a porta de madeira, abrindo um buraco onde, segundos antes, estava o peito de Zé. "Eles nos acharam." Arnaldo gaguejou, o gosto de sangue e terra na boca. Seu terno Armani de 10.000 reais agora esfregava na poeira e nas cascas de legumes do chão. O pânico o paralisou. Ele era o rei da Avenida Paulista, mas ali, naquele chão sujo, ele era apenas carne tremendo. "Não levante a cabeça", ordenou Zé. Ele rastejou até a mesa, derrubando a pilha de livros para criar uma barreira. Com a mão trêmula, mas decidida, ele puxou uma tábua solta no assoalho, revelando um buraco escuro. "Vamos sair pelos fundos. O barraco é suspenso. Vamos cair no córrego." "No córrego?" Arnaldo arregalou os olhos. "No esgoto? Você está louco?" A porta da frente foi chutada com violência. A madeira podre cedeu. Uma silhueta escura, empunhando uma pistola com silenciador, recortou-se contra a luz fraca do poste da rua. Zé não esperou resposta. Ele agarrou o colarinho engomado de Arnaldo e o puxou. "É o esgoto ou o caixão, doutor? Escolha." Eles se jogaram no buraco. A queda foi curta, mas o impacto foi nojento. Arnaldo caiu na água negra, viscosa e mal cheirosa, que corria por baixo dos barracos. O cheiro de podridão invadiu suas narinas, fazendo-o vomitar instantaneamente. Ele tentou gritar, mas Zé tapou sua boca com a mão suja de lama. "Xiu!" Zé sussurrou, encostando-se nas estacas de madeira que sustentavam as casas. "Eles estão ouvindo." Acima deles, passos pesados faziam o assoalho ranger. O alvo sumiu. Devem ter descido. Cerquem a saída do beco. A voz abafada do assassino ecoou lá em cima. "Vamos!" Zé puxou Arnaldo pela mão. "Conheço esse labirinto melhor que a palma da minha mão." Começou então a procissão mais humilhante e transformadora da vida de Arnaldo Sampaio. Guiado pelo homem que ele desprezava, o advogado arrastava-se pela lama, com ratos passando por entre suas pernas e lixo roçando em seu rosto. Cada metro era uma bofetada em seu ego. Seus sapatos italianos foram sugados pelo lodo. Ele teve que abandoná-los. Agora, descalço, sujo de fezes e tremendo de frio, Arnaldo não era mais o doutor. Ele era apenas um homem lutando para respirar. Eles caminharam por 20 minutos naquela escuridão fétida, até saírem em uma tubulação de concreto, longe da favela, perto de um terreno baldio abandonado. A chuva ainda caía forte, lavando a sujeira mais grossa, mas não o cheiro. Arnaldo desabou na grama alta, ofegante. Ele olhou para suas mãos, unhas pretas de sujeira, pele arranhada. Ele começou a chorar. Um choro convulsivo, de criança. Zé sentou-se ao lado dele. O velho respirava com dificuldade, a mão pressionando o lado direito do abdômen. "Está tudo bem, menino," Zé disse, a voz fraca. "Passou." "Não está tudo bem," Arnaldo gritou, misturando lágrimas com a chuva. "Eles tentaram me matar. Quem eram eles? Como isso aconteceu? Minha vida acabou." "Sua vida antiga acabou, Arnaldo," Zé disse calmamente. "Agradeça a Deus por isso. Ela não valia nada mesmo." Arnaldo olhou com raiva para Zé, pronto para xingar, mas então ele viu sangue, muito sangue, escorrendo por entre os dedos de Zé, manchando a camisa branca que ele usava com tanto orgulho. "Você..." Arnaldo engoliu em seco. "Você levou um tiro?" "De raspão, eu acho." Zé tentou sorrir, mas seus dentes estavam cerrados de dor. "Aquele segundo tiro passou pela porta e pegou na minha costela." O pânico de Arnaldo mudou de foco. O homem que ele humilhara, o homem cuja família fora destruída pelo pai dele, aquele homem havia acabado de levar uma bala para salvá-lo. "Precisamos de um hospital. Eu tenho o melhor plano de saúde, o Einstein, o Sírio." "Não!"
Zé segurou o braço de Arnaldo com força surpreendente. Se formos para um hospital, a polícia vem. Se a polícia vier, o senador descobre. E se ele descobrir que estamos vivos, ele termina o serviço. Ninguém sai vivo do hospital quando eles querem, Arnaldo. Ninguém. Então o que vamos fazer? Eu não sei costurar gente. Eu sou advogado. Eu só destruo vidas. Eu não salvo. Arnaldo estava histérico. No meu bolso, Zé apontou. A chave. Tem um galpão velho aqui perto. Era da antiga fábrica onde eu trabalhei quando saí do hospital, 20 anos atrás. Ninguém vai lá. Arnaldo ajudou Zé a se levantar. O advogado, acostumado a carregar apenas pastas de couro leve, agora carregava o peso de um homem ferido. O braço de Zé, sobre seus ombros molhados, parecia pesar 1 tonelada. O peso da culpa. Eles chegaram ao galpão, um lugar úmido, cheio de máquinas enferrujadas. Zé indicou um canto onde havia algumas estopas limpas e uma garrafa de álcool velha. Você vai ter que fazer, Arnaldo, disse Zé, deitando-se sobre as estopas. Ele rasgou a camisa, revelando um ferimento feio na lateral do tronco. O sangue pulsava. Eu não consigo. Eu vou desmaiar. Olhe para mim. A voz de comando de Zé voltou, aquela voz de juiz. Você destruiu cláusulas contratuais complexas. Você desmembrou empresas. Isso aqui é só carne e sangue. Estanque o sangramento. Pressione. Agora! Arnaldo obedeceu. Ele arrancou a gravata de seda, a mesma que ele ajeitava com tanta vaidade no espelho, e fez uma compressa. Suas mãos tremiam violentamente enquanto ele pressionava o ferimento. O sangue quente de Zé manchou as mãos de Arnaldo, e naquele momento, vendo o sangue do homem inocente misturado à sujeira em suas próprias mãos, a barreira final que protegia a alma de Arnaldo se quebrou. Por que você fez isso? Arnaldo perguntou, soluçando baixinho enquanto pressionava. Por que me salvou? Eu sou filho dele. Eu sou igual a ele. Zé olhou para o teto furado do galpão, onde a chuva gotejava. Sua respiração estava curta. Quando eu estava em coma, depois do acidente, eu sonhei com a minha filha, a Clarinha. Ela tinha 5 anos. No sonho, ela me dizia, papai, não deixa o ódio ganhar. O ódio é pesado demais para carregar no céu. Uma lágrima escorreu pelo rosto pálido de Zé. Eu passei 20 anos carregando o ódio, Arnaldo. Eu queria ver seu pai sofrer. Eu queria ver você falir. Eu rezei para que vocês pagassem. Mas quando eu vi você no escritório, humilhando todo mundo, eu não vi um monstro. Eu vi um homem sozinho, tão sozinho quanto eu. E eu percebi que deixar você morrer seria fácil. Difícil é salvar a sua alma. Arnaldo fechou os olhos. A dor daquelas palavras era pior que o tiro. Você sabe quem é o senador, não sabe? Perguntou Arnaldo, a voz rouca. Valadares, o homem que atropelou minha família. Não. Arnaldo balançou a cabeça, sentindo a náusea voltar. Valadares é o nome político. O nome verdadeiro dele é Roberto. Roberto Medeiros. Zé franziu a testa, confuso. E o que isso importa? Importa. Arnaldo parou de pressionar por um segundo, olhando nos olhos de Zé, porque Roberto Medeiros é meu padrinho de batismo. O silêncio no galpão foi quebrado apenas pelo som da chuva. Zé arregalou os olhos. Meu pai e o pai dele eram sócios. Continuou Arnaldo, as palavras saindo como vômito, uma confissão dolorosa. O atropelamento, a defesa, não foi só um trabalho, foi um favor entre amigos. Meu pai salvou o filho do melhor amigo, sacrificando a sua família. E eu... Arnaldo cobriu o rosto com a mão suja de sangue. Eu cresci chamando aquele assassino de tio Beto. Ele me deu meu primeiro carro. Ele pagou minha pós-graduação em Harvard. Arnaldo começou a tremer incontrolavelmente. Tudo o que eu tenho, meu escritório, minha carreira, meu carro, minhas roupas, tudo foi comprado com o dinheiro sujo dessa aliança. Eu sou um fruto podre de uma árvore envenenada, Zé.
Eu não mereço ser salvo. Você devia ter me deixado morrer naquele barraco. Era o fundo do poço, a vulnerabilidade máxima. Arnaldo Sampaio, o Homem de Ferro, estava destruído. Ele se sentia imundo, não pela lama do esgoto, mas pela verdade de sua existência. Zé ficou em silêncio por um longo tempo. A dor física parecia ter diminuído diante da dor moral que presenciava. Lentamente, com muito esforço, Zé levantou a mão e segurou o pulso de Arnaldo. A árvore pode estar podre, Arnaldo, disse Zé com uma voz rouca, mas firme. Mas o galho pode ser podado e enxertado em outra raiz. Arnaldo olhou para ele sem entender. Você não escolheu onde nasceu, continuou Zé. Mas você pode escolher onde vai morrer. Você disse que comeu na mesa do assassino, que usou o dinheiro dele. Pois bem, isso significa que você sabe onde os esqueletos estão enterrados. Zé tentou se sentar, gemendo de dor. Roberto Medeiros, o senador Valadares, acha que é intocável. Ele acha que comprou a justiça, que comprou a imprensa, que comprou o seu pai. Mas ele cometeu um erro. Que erro? Perguntou Arnaldo. Ele deixou a única testemunha viva e o único advogado que conhece os segredos dele juntos, no mesmo buraco, com nada a perder. Zé enfiou a mão no bolso molhado da calça e tirou algo. Não era o vade-mecum. Era um pendrive pequeno, prateado, preso a um chaveiro de ursinho de pelúcia, o único brinquedo que sobrara de sua filha. O dossiê que a corregedoria me entregou ontem, Zé mostrou o pendrive. Eles não aceitaram, disseram que as provas eram antigas, prescritas. Tiveram medo, mas aqui tem as contas bancárias, as gravações das ligações entre seu pai e o pai dele combinando o suborno do júri. Tem tudo. Zé colocou o pendrive na mão suja de Arnaldo. Eu sou um faxineiro louco, Arnaldo. Ninguém vai acreditar em mim. Se eu divulgar isso, sou morto em 5 minutos e dizem que foi briga de bar. Mas você é Arnaldo Sampaio. Se você assinar isso, se você validar isso com a sua firma, o mundo para. Arnaldo olhou para o pequeno objeto prateado. Era uma granada. Se ele puxasse o pino, explodiria a carreira de seu falecido pai, a reputação de sua família, sua herança, seu escritório. Ele seria expulso da sociedade, seria odiado pelos seus pares, perderia tudo, mas então ele olhou para o ferimento na barriga de Zé. Olhou para a bondade nos olhos daquele homem que perdeu tudo e ainda assim o salvou. Arnaldo fechou a mão sobre o pendrive. A decisão foi tomada, não com a cabeça, mas com as entranhas. Eu preciso de um telefone, disse Arnaldo, levantando-se. Sua postura mudou. Ele ainda estava sujo, descalço e fedendo a esgoto, mas seus olhos brilhavam com uma determinação fria e letal. O que você vai fazer? Perguntou Zé. Vou ligar para a única pessoa no escritório que eu confio. A estagiária que eu humilhei semana passada porque ela trouxe o café frio. Arnaldo deu um sorriso irônico. Ela é a única que não faz parte do esquema dos sócios. Vou pedir para ela vazar os arquivos do servidor para a nuvem antes que bloqueiem meu acesso. Arnaldo rasgou a manga do paletó molhado e amarrou com mais força o ferimento de Zé. Aguenta firme, Zé. Você não vai morrer aqui, hoje não. Ele caminhou até a porta do galpão e olhou para a chuva lá fora. Doutor Arnaldo Sampaio morreu naquele esgoto, Zé, disse ele, sem olhar para trás. Quem saiu de lá foi outra coisa. E essa coisa vai derrubar o Senado Federal. Arnaldo se virou para o faxineiro. Vamos começar a guerra. Mas primeiro, me ensina a orar. Acho que vamos precisar de mais do que leis onde vamos entrar. Zé sorriu. Um sorriso cansado, mas vitorioso. Ajoelha aí, meu filho. O chão está sujo, mas o céu está limpo. Naquele galpão imundo, 2 homens improváveis uniram suas testas no chão. Um ex-juiz e um ex-playboy. Enquanto a chuva lavava a cidade lá fora, eles preparavam o trovão que viria pela manhã. Arnaldo nunca imaginou que o som mais bonito do mundo seria o toque de um celular barato.
Eram 23h30. O galpão estava gelado. Zé tremia de febre nas estopas, o rosto pálido brilhando de suor. Arnaldo, segurando o telefone tijolão que Zé mantinha escondido, aguardava o terceiro toque. Alô? A voz do outro lado era jovem, trêmula. Era Bia, a estagiária. Bia, sou eu. Não fale meu nome. Arnaldo sussurrou, olhando para a porta do galpão como um animal acuado. Você está segura, doutor Arnaldo? Meu Deus! A Polícia Federal está aqui no escritório. Estão levando tudo. Disseram que o senhor fugiu com o dinheiro dos clientes. Está passando na TV agora. O senhor é o homem mais procurado do Brasil. Arnaldo sentiu o estômago revirar. O senador Valadares era rápido. Ele não só tentou matar Arnaldo, como assassinou sua reputação em horário nobre. Bia, escute. É tudo mentira. Eles armaram. Eu preciso que você faça uma coisa. Lembra daquele acesso remoto que eu mandei você configurar no meu laptop pessoal? Aquele que os sócios não sabem que existe? Lembro. Mas bloquearam tudo, doutor. Não o servidor fantasma. Arnaldo olhou para o pendrive na mão de Zé. Eu preciso que você vá até a minha cobertura. A senha da porta é a data de nascimento da minha mãe. 1258. No cofre atrás do quadro do Portinari tem um laptop. Pegue-o e me encontre. Onde? A polícia está vigiando sua casa? Não me encontre como estagiária. Arnaldo olhou para suas próprias roupas sujas. Vá até o fundo do prédio. Na lixeira, coloque uma roupa velha e venha para a favela do Moinho, entrada da Rua 3. Na favela? Doutor, o senhor odeia pobre. O Arnaldo que você conhecia morreu, Bia. Ele desligou. Arnaldo voltou-se para Zé. O velho estava delirando. Clarinha, papai já vai, murmurava Zé. Você não vai a lugar nenhum, juiz. Arnaldo gritou, sacudindo-o, mas com cuidado. A gente tem um acordo. Eu derrubo o gigante e você vê ele cair. Aguenta firme. Foi quando a porta do galpão se abriu. Não eram assassinos, eram anjos, mas anjos sem asas e com roupas remendadas. Dona Maria, a senhora que Zé ajudara com a aposentadoria, entrou correndo, seguida por 2 homens fortes da comunidade. O moleque que vigiava o carro avisou que ouviu tiros, disse ela, ajoelhando-se na lama ao lado de Zé, sem se importar com o vestido. Meu Deus, seu Zé! O que fizeram com o senhor? Levem ele! Arnaldo ordenou, mas sua voz não tinha arrogância. Era um pedido de socorro. Ele precisa de antibiótico, água limpa e esconderijo. Eles vão vir atrás dele. Ninguém toca no seu Zé aqui dentro, disse um dos homens, um pedreiro com braços grossos como troncos. A polícia não entra no moinho hoje à noite. A gente fecha as barricadas. Pela primeira vez na vida, Arnaldo Sampaio, o homem que comandava tribunais, foi carregado pela solidariedade de quem não tinha nada. Enquanto levavam Zé para um barraco seguro, Arnaldo percebeu algo que mudaria sua visão de mundo para sempre. O dinheiro compra segurança, mas só o amor compra lealdade. 2 horas depois, barraco da Dona Maria. Zé estava estabilizado. Dona Maria, que fora enfermeira antes da vida lhe tirar tudo, limpou o ferimento e fez um curativo com ervas e faixas limpas. Ele dormia. Arnaldo estava sentado em um banco de madeira, comendo pão com manteiga e café preto. Nunca uma refeição parecera tão saborosa. Bia chegou 10 minutos depois. Ela estava irreconhecível com um moletom largo e boné, segurando uma mochila escolar. Trouxe? Arnaldo perguntou. Está aqui. Bia tirou o laptop ultra fino da mochila. E trouxe isso também. Ela jogou um jornal na mesa. A manchete era brutal. Advogado milionário é acusado de desviar 50 milhões e fugir com amante. A foto era de Arnaldo em uma festa antiga. Amante? Arnaldo riu, incrédulo. Eles não perdem tempo. Tem mais. Bia apontou para o canto da página. O senador Valadares vai fazer um pronunciamento hoje à noite. No baile de gala da Beneficência, no Hotel Unique, ele vai anunciar a Lei da Ordem, que prevê a desapropriação imediata de áreas de risco, incluindo essa favela.
Dona Maria parou de passar café. Os olhos dela se encheram de lágrimas. Eles vão derrubar tudo? Minha casa? Arnaldo levantou-se. A raiva que sentia não era mais quente e explosiva. Era fria, calculista. Era a raiva de um advogado que sabe que vai ganhar a causa, custe o que custar. Eles não vão derrubar nada, Maria. Arnaldo pegou o pendrive das mãos de Bia e o conectou ao laptop. Bia, você sabe editar vídeo? Sei. Eu fazia TikToks antes de virar escrava no seu escritório. Ela sorriu timidamente. Ótimo. Vamos montar um filme. Quero os áudios do Zé, os extratos bancários e as fotos da perícia do acidente da família dele. Tudo em um vídeo de 2 minutos. E depois? Postamos no Instagram? O algoritmo vai derrubar em segundos por conteúdo sensível ou denúncia de fake news. A equipe do senador tem robôs. Não vamos postar na internet, Bia. Arnaldo olhou para o jornal, para a foto do Hotel Unique. Vamos transmitir ao vivo. Como? O senhor não pode entrar lá. Seu rosto está em todos os jornais. Arnaldo olhou para o espelho quebrado na parede do barraco. Ele viu seu reflexo. Barba por fazer, cabelo sujo, olheiras profundas. Ele não parecia o Dr. Arnaldo. Ele parecia invisível. Maria, Arnaldo virou-se para a senhora. O seu filho trabalha no buffet que serve esses ricaços, não trabalha? Trabalha, doutor. O Carlinhos é garçom lá. Eu preciso do uniforme dele e preciso que ele me coloque para dentro. É perigoso demais. Bia tentou argumentar. O Zé levou um tiro por mim, Bia. Arnaldo olhou para o velho dormindo no catre. Servir champanhe para bandidos é o menor dos meus problemas. O luxo era ofensivo. Lustres de cristal maiores que o barraco de Dona Maria pendiam do teto. Mulheres com vestidos que custavam o preço de um carro popular desfilavam com taças na mão. O cheiro de perfume importado era sufocante. Arnaldo, vestido com um terno preto de garçom, um pouco apertado nos ombros e usando uma máscara cirúrgica, ainda comum entre o staff por higiene, caminhava pelo salão com uma bandeja de canapés de salmão. Ninguém olhava para ele. Absolutamente ninguém. Ele passava ao lado de desembargadores que jantaram em sua casa semana passada. Passava por clientes que lhe pagaram milhões. Eles pegavam os canapés da bandeja sem nem levantar os olhos para o rosto do garçom. Para eles, Arnaldo tinha virado mobília. A invisibilidade que antes Arnaldo desprezava em Zé, agora era seu superpoder. Ele chegou perto da mesa principal. Lá estava ele, senador Roberto Valadares, tio Beto. Ele ria, segurando um copo de uísque envelhecido, cercado por puxa-sacos. Ah, é uma pena o que aconteceu com o Arnaldo, dizia Valadares, com uma falsa tristeza na voz. O rapaz se perdeu nas drogas e na ganância. Eu tentei ajudar, sabe? Mas sangue ruim. O pai dele já era complicado. Arnaldo sentiu a mão tremer. A bandeja balançou. Ele queria pegar a faca de pão e cravar na garganta daquele homem. O ódio pulsava em suas têmporas. Mas então, a voz de Zé ecoou em sua mente. O ódio é pesado demais para carregar. Arnaldo respirou fundo. Ele não queria vingança de sangue. Ele queria justiça. Ele se aproximou da mesa de som e iluminação, nos fundos do salão. Bia estava no carro, no estacionamento, hackeando o sistema de Wi-Fi do hotel. Estou dentro, doutor. A voz de Bia soou no ponto eletrônico que Arnaldo roubara da segurança na entrada. Consegui acesso ao telão principal, mas preciso que alguém plugue o transmissor na porta HDMI da mesa de controle. O sinal sem fio é fraco para vídeo pesado. Arnaldo olhou para a mesa de som. Havia um técnico distraído no celular. Aceita um canapé, amigo? Arnaldo ofereceu, com a voz abafada pela máscara. Opa, valeu. O técnico pegou 2, virando-se para comer. Foi o segundo que Arnaldo precisava. Ele deslizou a mão por baixo da mesa, desconectou o cabo do laptop do DJ e plugou o pequeno dispositivo que Bia lhe dera. Conectado, Arnaldo sussurrou, afastando-se rapidamente. No palco, as luzes diminuíram.
O mestre de cerimônias anunciou. E agora, com a palavra, o futuro presidente do Brasil, senador Roberto Valadares. Aplausos entusiasmados. Valadares subiu ao palco sorridente, abrindo os braços como um messias. Meus amigos, começou ele, hoje celebramos o progresso. Hoje limpamos nossa cidade da sujeira que impede nosso crescimento. Arnaldo, parado nas sombras perto da saída de emergência, apertou o botão no celular. Agora, Bia. O telão gigante atrás do senador piscou. A imagem do logo da campanha, por um Brasil limpo, desapareceu. Um ruído de estática cortou os alto-falantes, fazendo todos taparem os ouvidos. E então, uma voz surgiu. Não a de Arnaldo. A voz de Humberto Sampaio, o pai de Arnaldo, falecido há 10 anos. Era uma gravação telefônica. O áudio era límpido. Beto, está feito. O motorista do caminhão recebeu os 500 mil. Ele vai jogar o carro do juiz Montenegro para fora da serra na curva 3. Não vai sobrar ninguém para assinar aquela sentença. O silêncio no salão foi sepulcral. Valadares paralisou no palco, o sorriso congelado, transformando-se em uma careta de terror. Desliguem isso! É um ataque hacker! Tirem do ar! Ele gritou, o microfone captando seu pânico. Mas o vídeo continuou. Fotos da perícia, o carro carbonizado, os corpos das crianças e então a voz do próprio Valadares na gravação. Ótimo, Humberto. As crianças foram um dano colateral, paciência. O importante é que a fusão da empresa está salva. O lucro desse ano vai pagar o funeral. A plateia arfou. Um murmúrio de horror começou a crescer. Pessoas levavam as mãos à boca. No telão, a imagem mudou. Agora era um vídeo tremido, gravado naquela mesma tarde no barraco. Era Zé, deitado, ferido, mas olhando para a câmera com uma dignidade imperial. Meu nome é José Augusto Montenegro. Eu sobrevivi. E eu perdoo você, Roberto. Mas a lei não perdoa. Valadares tentou correr para fora do palco, mas tropeçou nos próprios pés. Seguranças, prendam aquele homem. Ele apontava para o telão. Foi quando Arnaldo tirou a máscara. Ele subiu no palco. Não como garçom, não como advogado, como um executor da verdade. Ele pegou o microfone da mão trêmula do senador. Ninguém precisa prender o homem da tela, disse Arnaldo, sua voz ecoando poderosa, projetada para as centenas de convidados e via transmissão de Bia para milhões na internet. Porque ele é a vítima, o criminoso está aqui. Arnaldo apontou para Valadares, que estava encolhido no chão. Senhoras e senhores, eu sou Arnaldo Sampaio. Fui cúmplice desse sistema por anos, mas hoje eu sou apenas a voz do faxineiro que vocês ignoram todos os dias. As portas do salão se abriram com estrondo. Não era a segurança do hotel, eram policiais federais. Mas atrás deles vinha uma multidão. A favela desceu. Dezenas de moradores do Moinho, liderados por Carlinhos e outros trabalhadores, ocuparam a entrada do hotel. Eles não tinham armas, tinham celulares, transmitindo tudo ao vivo. O delegado federal, um homem sério que não estava na folha de pagamento do senador, subiu ao palco. Senador Roberto Valadares, o senhor está preso preventivamente por homicídio triplamente qualificado, corrupção passiva e formação de quadrilha. Valadares foi algemado sob os flashes de 1000 câmeras. Ele olhou para Arnaldo com ódio puro. Você está morto, Sampaio. Você destruiu sua vida. Arnaldo sorriu. Um sorriso leve, igual ao do Zé. Eu destruí minha vida, sim, Roberto, para construir uma que vale a pena ser vivida. Enquanto o senador era arrastado para fora, Arnaldo olhou para a câmera de Bia, que transmitia para o mundo. Isso não é só sobre um senador, disse ele para a lente. É sobre todos nós. Olhem para quem limpa seu chão, olhem para quem serve seu café, porque Deus pode não estar nas igrejas de ouro, mas ele com certeza está nos barracos de madeira. Arnaldo soltou o microfone. O som dele batendo no palco foi o ponto final de uma era e o início de outra. Mas a vitória teve um preço. Arnaldo sentiu uma mão em seu ombro.
Era o delegado. Doutor Arnaldo, belo discurso, mas o senhor também está preso. Cúmplice, lembra? E invasão de sistema federal. Arnaldo estendeu os pulsos sem resistir. Eu sei, delegado, mas pela primeira vez eu me sinto livre. Enquanto era levado para a viatura, Arnaldo olhou para a multidão lá fora. No meio dela, sendo amparado por 2 enfermeiros do SAMU que a multidão chamara, estava Zé. O velho juiz, pálido, fez um sinal de joinha com a mão trêmula. Arnaldo entrou no carro da polícia chorando. Não de tristeza, mas de alívio. Ele havia perdido tudo. Fortuna, carreira, liberdade. Mas ao olhar para o céu chuvoso através da grade da viatura, ele sussurrou: Obrigado, Zé. Agora eu sei quem eu sou. Mas na cela 402 do complexo penitenciário de Tremembé, o cheiro era diferente. Cheirava a café fresco e papel. Muito papel. Arnaldo Sampaio, o ex-magnata da Avenida Paulista, estava sentado no chão de concreto. Ele não usava terno Armani. Vestia o uniforme bege desbotado do sistema prisional e chinelos de borracha branca. Seu cabelo estava grisalho, cortado baixo. Ele parecia 10 anos mais velho, mas seus olhos brilhavam com uma juventude que ele nunca teve quando era rico. Ao redor dele, 5 outros detentos ouviam atentamente. Prestem atenção, dizia Arnaldo, apontando para um diagrama desenhado com pedaço de tijolo na parede da cela. O artigo 127 da Lei de Execução Penal diz que a cada 3 dias de trabalho ou estudo, vocês diminuem 1 dia da pena. O diretor não está contando as horas da biblioteca. Isso é ilegal. Vamos escrever um habeas corpus coletivo. Mas, doutor, disse Dentinho, um jovem preso por furto que mal sabia ler quando chegou ali. Quem vai ouvir a gente? A gente é lixo. Arnaldo sorriu. Ele se lembrou de Zé. Lixo é o que a gente joga fora, Dentinho. Vocês são recicláveis. Escrevam. Eu assino embaixo como assistente jurídico. A rotina de Arnaldo era essa. De dia, limpava o pátio, uma ironia que ele abraçava com gosto. De noite, transformava a cela no maior escritório de advocacia criminal do presídio. Ele não cobrava dinheiro. Cobrava que os presos estudassem. Em 3 anos, ele conseguiu a revisão de pena para 40 inocentes ou pessoas com penas abusivas. Ele era feliz. Naquela tarde de quinta-feira, o guarda bateu nas grades. Sampaio, visita e se arruma porque é gente grande. Arnaldo caminhou pelo corredor. Ele esperava sua mãe, que ia raramente, ou Bia, que sempre levava livros. Mas quem o esperava no parlatório fez o coração de Arnaldo disparar. Do outro lado do vidro blindado estava José Augusto Montenegro. O Zé. Ele não usava mais uniforme de faxineiro, mas também não usava ternos de luxo. Ele vestia uma camisa de linho simples, calça jeans e um blazer surrado. Ele parecia saudável, forte. A cicatriz do tiro era apenas uma memória. Arnaldo pegou o telefone do interfone. Doutor Zé, veio ver se eu estou limpando o chão direito? Zé riu. Aquele riso bondoso que desarmava qualquer um. Vim trazer 2 notícias, Arnaldo. Uma boa e uma ruim. Qual você quer primeiro? A ruim. Sempre a ruim. Arnaldo respondeu, o hábito de advogado falando mais alto. A ruim é que o senador Valadares, ou melhor, o presidiário Roberto, foi transferido para cá hoje de manhã. Ele perdeu o último recurso no STF, 30 anos em regime fechado. Arnaldo sentiu um arrepio. A justiça poética era implacável. E ele vai ficar na minha ala? Não. Ele vai para o isolamento. Os outros presos não gostam muito de quem rouba merenda escolar e desaloja a favela. Ele vai passar os próximos anos sozinho, Arnaldo. A única companhia dele será a própria consciência. É a pior prisão que existe. Arnaldo assentiu, sem prazer, mas com paz. O ciclo estava fechado. E a boa notícia? Perguntou Arnaldo. Zé tirou um papel do bolso e encostou no vidro. Era um alvará de soltura. A boa notícia é que o juiz da vara de execuções leu o seu pedido de remissão de pena.
Ele ficou impressionado com o trabalho social que você fez aqui dentro. Arnaldo, você sai hoje. O mundo parou por um segundo. Liberdade. Arnaldo olhou para o papel, depois para suas mãos calejadas, depois para Zé. Eu não tenho para onde ir, Zé. Meus bens foram todos leiloados para pagar as multas. Minha família parou de falar comigo. Eu sou um ex-presidiário falido. Zé sorriu e seus olhos marejaram. Você lembra o que eu te disse no galpão? Que a gente ia limpar a sujeira do mundo juntos? Pois é, eu guardei uma vaga de estágio para você. 2 horas depois, Arnaldo cruzou o portão pesado da penitenciária. O sol da tarde batia em seu rosto. Ele carregava apenas uma sacola plástica com seus poucos pertences. Uma bíblia, um código penal anotado e o pendrive do ursinho de pelúcia que ele guardara como amuleto. Ele esperava encontrar Zé no estacionamento com um carro popular, mas o que ele encontrou o fez cair de joelhos pela segunda vez em sua vida. Não havia apenas o Zé, havia uma multidão, centenas de pessoas. Dona Maria estava lá, segurando uma faixa. Obrigada por salvar minha casa. Bia estava lá, filmando tudo com um celular novo. Estavam lá os familiares dos presos que Arnaldo ajudou. Estavam lá os moradores da favela do Moinho. Estavam lá estudantes de direito que viram o vídeo viral e se inspiraram. Quando viram Arnaldo sair, não houve vaias, houve aplausos. Uma salva de palmas estrondosa, calorosa, real. Arnaldo chorou. Ele, que já fora aplaudido em congressos internacionais por gente que só queria seu dinheiro, nunca tinha sentido o peso de um aplauso genuíno. Aquele aplauso não era para o Dr. Sampaio, era para o homem que ele se tornou. Zé rompeu a multidão e abraçou Arnaldo. Um abraço de pai para filho. Bem-vindo de volta à vida, meu amigo. Zé... Arnaldo soluçou no ombro do amigo. Eles estão aqui por mim? Não, Zé sussurrou. Eles estão aqui por nós. Olhe para trás. Arnaldo olhou. Estacionada no meio-fio, havia uma Kombi velha, pintada de branco à mão. Na lateral, em letras azuis simples, estava escrito: Montenegro em Sampaio, justiça para todos. Consultoria jurídica gratuita e apoio social. Eu vendi o que restou das joias da minha esposa que estavam no cofre do banco, explicou Zé. Comprei essa Kombi, transformei ela num escritório móvel. Vamos rodar as periferias de São Paulo, Arnaldo. Vamos onde os doutores de terno não pisam. Vamos levar a lei para quem só conhece a injustiça. Arnaldo caminhou até a Kombi. A porta estava aberta. Dentro havia 2 mesas pequenas, 2 laptops usados e uma cafeteira. Era menor que o banheiro de seu antigo escritório, mas para Arnaldo parecia um palácio. Eu sou o motorista ou o advogado? Arnaldo perguntou, enxugando as lágrimas e sorrindo. Você é o sócio, respondeu Zé, mas vai ter que aprender a fazer o café. O seu ainda é horrível. O vídeo da saída de Arnaldo da prisão viralizou. Teve 50 milhões de visualizações em 24 horas. Mas dessa vez não foi pelo escândalo, foi pela esperança. A Kombi da Justiça, como ficou conhecida, tornou-se um símbolo nacional. Em cada favela que chegava, filas se formavam. Não apenas para processos, mas para conselhos, para abraços, para orações. Arnaldo e Zé não ficaram ricos. Eles viviam com doações e com uma pequena ajuda de custo de uma ONG que Bia fundou para dar suporte ao projeto. Eles moravam em casas simples, na Zona Leste. Arnaldo nunca mais usou um terno Armani. Ele descobriu que a camisa de algodão e a manga arregaçada eram o uniforme de quem realmente trabalha. 5 anos depois daquela tarde no presídio, Arnaldo estava atendendo uma senhora numa comunidade em Heliópolis. Um carro de luxo parou perto da Kombi. Um jovem advogado, vestindo um terno impecável de 10 mil reais, desceu. Ele olhou para a lama no pneu da Kombi com nojo, mas depois olhou para Arnaldo com curiosidade. Com licença, disse o jovem doutor. O senhor é o Arnaldo Sampaio? O lobo da Paulista?
Arnaldo olhou para o jovem. Ele viu a si mesmo 20 anos atrás. A arrogância, a insegurança mascarada de poder. Eu já fui esse homem, respondeu Arnaldo calmo. Hoje eu sou apenas o Arnaldo. Eu estudei seu caso na faculdade, disse o jovem. Todos dizem que o senhor foi louco. O senhor tinha um império. O senhor podia ter feito um acordo de delação premiada, pago uma multa e continuado rico. Por que o senhor jogou tudo fora para viver assim? O jovem apontou para a fila de pessoas pobres, para a Kombi velha, para o café em copo de plástico. Arnaldo sorriu. Ele olhou para o lado. Zé estava brincando com o neto da senhora que atendiam, ensinando o menino a ler usando uma cartilha jurídica. A luz do sol batia no rosto de Zé. Doutor, disse Arnaldo, levantando-se e colocando a mão no ombro do jovem. Deixe-me te contar um segredo que não ensinam em Harvard. O jovem se aproximou, esperando uma dica jurídica brilhante. Eu não joguei nada fora, disse Arnaldo. Eu era o homem mais pobre do mundo. Eu só tinha dinheiro. Hoje eu durmo sem remédios. Hoje eu ando na rua e as pessoas não baixam a cabeça com medo. Elas levantam a mão para me cumprimentar. Arnaldo pegou o vademecum velho e surrado que ficava na mesa. O mesmo que Zé usava no escritório. Deus não existe nos tribunais de mármore, meu jovem. Ele não cabe lá. Ele é grande demais para aquelas paredes. Mas aqui, Arnaldo abriu os braços para a favela. Aqui, ele caminha descalço entre nós. O jovem advogado ficou em silêncio. Ele olhou para seu relógio de ouro, depois para o sorriso de Arnaldo. Eu posso ajudar em algo? Perguntou o jovem, hesitante. Hoje é meu dia de folga. Arnaldo sorriu e apontou para a cadeira vazia ao seu lado. Senta aí, doutor, mas tira o paletó. Aqui a gente sua a camisa de verdade. Enquanto o sol se punha sobre São Paulo, iluminando a Kombi branca, 3 gerações de justiça trabalhavam juntas. O ex-juiz, o ex-magnata e o novo advogado. Eles não estavam ganhando milhões, mas estavam escrevendo a única história que o tempo não apaga. A história de como o amor, quando decide sujar as mãos na lama da realidade, limpa a alma do mundo.